eram retinhas. Sim. As retinhas são funções de primeiro grau, y igual a x mais b. Beleza? Por Sim. quê? Porque o x não tá ao quadrado, né? Não tá ao cubo, etc. Muito bem. Agora o x vai estar ao quadrado, né? E estas funções, elas descrevem situações diferentes. Por exemplo, você viu, né? Principalmente várias situações ali práticas onde a reta fazia sentido. Mas aqui, né, vão ser outras situações que a parábola vai fazer sentido. Por exemplo, olha só, ele já estava verificando o custo aqui. Com certeza a gente tem custos quando a gente vai fazer uma produção de algo, né? Uma quantidade específica de produtos que vai fazer o custo ser mínimo, ok? Por exemplo, não Uhum. faz sentido você, como no exemplo aqui, abrir uma fábrica de bolas no Brasil e fazer 200, 300 milhões de bolas por mês, assim. Faz sentido. Porque não tem tanta gente que vai comprar, certo? Uhum. Então, a ideia é essa, existe aquele valor específico que daria um custo mínimo na sua produção. E é isso que nós estamos buscando quando nós estamos fazendo. Bem, é uma das coisas que nós podemos buscar, né? Uma outra coisa interessante, por exemplo, que as equações de segundo grau descrevem são áreas, né? Por isso que, por exemplo, quando a gente está falando de área, a gente fala de metros quadrados, etc. E por aí vai. Só me diz uma coisa para eu lembrar, é que eu tenho tanto aluno, sabe? Para que mesmo você precisa das aulas? Para passar, eu pretendo ir pré-fon, né? Aí tem Ah, toda aquela sim. questão do cálculo. Isso. Você Não precisa sei chegar se... lá no cálculo e entender bem as funções, né? Isso. Muito bem. Ah, entendi. Bem, eventualmente a gente tem que ir para cálculo, mas tem que entender bem isso aí. Sim, com certeza. Tá, então tá bom. Beleza, então eu acho que você pode anotar aqui esse formato clássico da equação de segundo grau. Y igual a x quadrado mais bx mais c, quando puder. Ok. Beleza. Então tá bom. Muito bem. Agora, deixa eu dar uma reduzida. Por exemplo, aqui, ó, ele está descrevendo o x, a área, né? E Sim. outra coisa que uma equação de segundo grau descreve é variação de variação. Beleza? Por exemplo, quando a gente está acelerando um carro, nós sabemos que o carro tem, obviamente, velocidade, mas ele também Sim. desloca-se, né? São características ali. Se a gente tiver com velocidade constante, ele sempre vai deslocar a mesma quantidade de metros, numa mesma quantidade de tempo. Só que se eu tiver acelerado, né, a velocidade também varia. A velocidade vai gradativamente aumentando. É isso que a gente nota num carro, né? A velocidade não fica constante quando eu aperto o acelerador, assim, quando eu acelero mesmo. E não só a velocidade varia, como os metros também variam. Só que a velocidade ela pode estar aumentando ali gradativamente. Tipo, a cada segundo que passa, ela aumenta 5 quilômetros por hora, por exemplo, se eu estou acelerando. Mas, né, para o deslocamento, não. Ele não vai aumentar é, uniformemente quando eu estou acelerando. Ele aumenta, sei lá, no primeiro segundo uns 5 metros, depois no segundo 10 metros, e depois 30 metros, e depois 60 metros, sabe? Porque ele tá. Porque o deslocamento, sim, está associado com a aceleração, mas ele está associado com a velocidade também. Então a aceleração faz o deslocamento variar, mas a velocidade também. Então vira vamos dizer assim, uma variação dupla no deslocamento, né? Então por isso que Assim como o tempo, né? O tempo diminui de chegada, é, no caso, da distância sim. total que você. Mas aí é mais coisa. É que Entendi. o tempo, né, de certa forma, nesses problemas de física, a gente mantém como um parâmetro, né, que não varia, né? Mas sim, o tempo para chegar num determinado lugar, com certeza,
ela diminui. Entendi, Muito bem. entendi. Então, a gente repara este processo, né, na equação de segundo grau aqui do movimento. Na física, a gente aprende essa equação. Fica desse jeito, né? É o sorvetão, isso Sorvetão, aí? exatamente. Tá. Muito bem. Sorvetão, então, é uma equação que traz a variação da variação, vamos dizer assim. Daí, aqui, o que nós temos? Ele está querendo escrever esta equaçãozinha graficamente. Então, tá aí a equação y igual a x quadrado, ela é uma equação de segundo grau, mas um pouco mais simplificada. Como é que ele faz para encontrar a equação? Primeiro, ele olha que é x quadrado. Então, ele não vai cometer o erro de colocar 2 pontos e fazer uma reta. Porque a gente sabe se é uma função x ao quadrado, vai ter que sair uma parábola. Ok? Ok. Então, sabendo que vai sair uma parábola, veja, eu já sei previamente que vai sair uma parábola. Então, eu vou arranjando pontos para que esta parábola se descreva mais bonito, assim, né? Por exemplo, eu sei que uma equação de segundo grau tem vértice. Então, eu busco esse vértice. E como ela tem vértice, ela é simétrica em relação ao vértice, eu posso, por exemplo, pegar pontos que estão dos dois lados do vértice, né? Foi o que ele fez. E assim, unindo esses pontos, a gente consegue formar uma parábola. Tá aí. Beleza? Então, veja, Hum, não dá para conseguir construir esse negócio sem saber que tipo de figura ele forma, né? Senão a gente pode pegar, por exemplo, só pontos de um lado, achar que é uma reta ou alguma outra coisa estranha, né? Imagina se eu tivesse pegado ponto só desse lado esquerdo aqui e não soubesse que é uma parábola. Poderia fazer qualquer outra coisa pro lado direito aqui. Entende o que eu quero dizer? sim. Todo ao quadrado vai ser uma parábola, então. Se o expoente maior for ao quadrado, sim. Isso aí. Então aqui ele está fazendo. Veja, é praticamente a mesma curva, né? Só que ela está deslocada uma unidade para baixo, justamente porque a equação é x ao quadrado menos 1. Então vai ser o mesmo objeto, vamos dizer assim, só que deslocado no eixo x, ou melhor, no eixo y, né? Está para baixo. Que, claro, também causa uma mudança no eixo x. Agora ele tem dois valores que cruzam o eixo x, que é o menos 1 e o 1. Esses valores a gente chama de raízes. E essas raízes, nós encontramos elas, nós passamos lá o oitavo ano, nono ano todo encontrando elas por meio da Bhaskara. Lembra da Bhaskara? Aquela Uhum, equaçãozinha lá com o delta e tal. Então, esta equaçãozinha, ela serve exclusivamente para encontrar os valores onde a tua parábola cruza o eixo x. Então, no caso aqui, se eu fosse fazer Bhaskara para a equação desta parábola, as respostas seriam menos 1 e 1. hum, Ok? ok. E é por isso que quando a gente pega uma equação polimonial, no caso, por exemplo, três raízes, ela faz aquele, né, aquele Szinho, porque cruza em três lugares, por exemplo. Exato, ela pode cruzar até em 3 lugares. Pode até, mas não necessariamente é Não em... necessariamente. Da mesma Entendi. forma que, por exemplo, esta aqui de cima, ela não cruzou em 2 pontos, né? Ela cruzou num só, e não tem problema Hum, nenhum. Isso está associado com os valores, na hora da conta, né? Com os valores de A, B e C. Esse A, B e C que você anotou, né? entendi. Isto. E é isto. Então pode ser que não cruze nenhum, pode ser que cruze um só, como é o caso, pode ser que cruze em dois, até dois, mais de dois é impossível. Né? No caso de x ao cubo pode cruzar até três, e assim sucessivamente. Muito bem. Entendi. Então, nós temos algumas coisas interessantes aqui. Se a gente está interessado em buscar esses valores onde a parábola cruza o eixo x, nós temos que fazer esta conta Bhaskara, né? Por quê? Porque, por exemplo, na outra aula a gente ficou isolando x para resolver as continhas. Beleza. Só que quando você tem uma função de primeiro grau, dá para isolar o x, né? A gente consegue isolar o x e encontrar o valor dele. Só que quando a equação é de segundo grau, já não dá para fazer isso. Assim, se ela estiver completa, né? O A, B e o C diferente de zero, é impossível você isolar o x, como nós estávamos fazendo na aula passada. Impossível. Então, alguém, há um tempo atrás, desenvolveu essa técnica aí para, entre aspas, isolar para nós, né? Hum.
A Famoso Bhaskara Bhaskara. serve para isso. Ela serve para isolar pra gente o X. De um jeito que se a gente fosse tentar fazer assim, não ia conseguir de cabeça, entende? Entendi. Então, a ideia para resolver equações é sempre você isolar a variável. É isso. Sempre. E com isso em mente, né, a Bhaskara faz isso pra gente automaticamente. Ok? Daí a gente encontra a variável. Beleza, então, eu não sei se você lembra de cabeça a fórmula, né, mas tá aqui caso você queira anotar, beleza? Onde eu Tá. selecionei aqui. Então, É só criando uma relação na minha cabeça. A soma e produto tipo, serve pro mesmo propósito que a Bhaskara. sim, ela resolve mais rapidamente. Só que tem um problema. A soma e produto, ela nem sempre a gente consegue tirar de cabeça, sabe? Uhum, é, que tem valores às Porque vezes às que é meio vezes, absurdo. primeiro, às vezes não dá. Realmente não tem solução, ok? Tipo, você vai ficar o dia inteiro buscando a soma e produto e não vai conseguir chegar na resposta. Sim, Porque não sim. tem. Não existe dois números que somados, que multiplicados, entendeu? Aham. Então, mais vale, às vezes, né? O que eu gosto de fazer? Eu tento soma e produto também. Mas eu tento por 10 segundos. Se eu não descobrir ali em 10 segundos, eu já vou, né, fazendo a conta. Beleza? Entendi. E assim, e se tiver frações, se tiver raízes e números de vírgula, né? Já fica muito chato, né? Pode até ter solução, mas vai ser muito chato descobrir a combinação, né? Então, Vai no clássico. sim, gaste os seus 10 segundinhos ali pensando. Eu gosto bastante de pensar no C, né? Quais dois números multiplicados dão C, uma vez que é mais difícil você ter combinações de multiplicação, né? Então, por exemplo, se Uhum. aparece um 12, né? C igual a 12. Eu já pensar, 2 vezes 6, ou 3, ou 3 vezes 4, ou 1 vezes 12 mesmo, né? E daí, Uhum. nessas combinações, eu tento perceber se alguma bate com o B também, ok? Ok. Mas, é isso. Outra coisa interessante, né? Até que você me perguntou ali sobre o cruzamento no eixo X. Como eu falei, tem vezes que cruza nenhuma vez, tem vezes que cruza uma e tem vezes que cruza duas. Isso está diretamente associado com o valor do delta. Se o seu delta for maior que zero, vai ter duas raízes, ou seja, cruza em dois pontos. Se ele for igual a zero, vai cruzar num ponto só. E menor que zero, ele não cruza em nenhum. Parábola não passa pelo eixo X, ok? Então, este, esta, este detalhe está sempre associado com o delta. Então, por exemplo, num problema aí que ele fala, ó, sabendo que essa parábola não cruza o eixo X, você já sabe que o delta vai ser menor que zero. Isso pode te ajudar durante a resolução, ok? Entendi. Isso para polimônios também serve. Tipo, maiores, porque é ao Não, 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 quadrado. não. Delta é algo só de Bhaskara, né, da equação de segundo grau. Tá. Polинômios de grau maior, cara, eles não têm uma fórmula que resolve eles, ok? Que nem a Bhaskara tem. Então, Verdade. então não tem muito o que fazer para polinômios maiores. Cada situação é uma situação, né? Mas de modo geral, não tem como resolver polinômios maiores com uma fórmula, ok? Ok. Então tá bom. Muito bem. Bem, já que a gente tá falando de Bhaskara, vamos fazer umas aí. Eu vou fazer uma e depois tu pode fazer outra. Depois a gente se preocupa em fazer gráficos e coisas do gênero por hora, vamos focar nessa técnica importante. X ao quadrado, ah, menos 5x mais 6. Então, a gente pode pensar um pouco aqui sobre a soma e produto, né? Quais dois números multiplicados dão 6? Tem o 2 e 1 e o 6 3. e o 2 e o 3, né? Uhum. E seus respectivos negativos. Parece ser 2 e 3 porque nós temos 5 ali, né? A gente sabe que 2 mais 3 é 5. Então a Sim. pergunta é sempre quais dois números multiplicados dão o C e os mesmos, ou melhor, dão o C sobre o A. Vou deixar assim já de cara para ti. Porque às vezes o A não é um, né? Então aqui o A é Hum. um, beleza. Então divide por um, não muda nada. Mas quando ele não é um, você tem que lembrar disso. Então eu particularmente só tento fazer soma e produto quando o A é um. Porque colocar número dividindo aí é chato. E
Quais dois números somados dão menos o B sobre A? No nosso caso, quem quer C sobre A é 6 e menos B sobre A é 5. Então é menos B sobre A. Como o nosso B é menos 5, então menos B sobre A vai dar 5, ok? Ok. Então a gente descobre rapidinho que é o x igual a 2 e x igual a 3. Agora, a gente pode fazer Bhaskara só para deixar claras as coisas, né? Por exemplo, eu, quando vou fazer Bhaskara, começo indicando quem é o A. O A é 1, B é menos 5 e o C é 6. Daí eu já vou para a fórmula, que é B quadrado menos 4AC. Você anotou. É menos 5 quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 6. Então, vai ser 25 menos 24. Delta é igual a 1. Então, feito delta, vamos para a fórmula agora. Eu quero escrever ela aqui, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Bem, menos b. Então, menos, quem é b? O b é menos 5, então Menos é menos 5. menos 5. Olha só, cuidado, hein? Menos menos 5. Menos da fórmula, menos do b. Então tem que pôr os dois. Para depois fazer menos com menos dá mais. Nesse caso, né? Então sempre muito cuidado com esse menos aí. Ok. Então aqui menos com menos dá mais, fica 5, mais ou menos a raiz de 1, que é o próprio 1, dividido por 2. Então nós vamos ter duas soluções. Nós vamos ter a solução negativa, que é com menos, vai dar 4 dividido por 2 é 2. E a solução positiva, que é mais, e isso vai dar 6 dividido por 2 dá 3. Que são as respostas que a gente obteve lá na hora que fez o some-produto, certo? Certo. Maravilha. Portanto, é assim que faz a conta. Então tá aí uma bascarazinha tranquilinha. Agora eu vou pedir para você fazer uma, tá bom? Ok. Então, vamos lá. Faça nesse mesmo esquema, né? Que eu fiz. Faz o seu jeito, né? Mas faz bonito para eu entender o que você tá fazendo. Vou te mandar isso aqui. Uh, Show. Quando você terminar, pode me mandar uma foto, tá? Tá bom.
Isso era um 9, né? No X. O meu 9 é horrível. Eu fiz um 4, por isso tava dando um número bizarro aqui, Ah, velho. eu não sei como fazer um 9 melhor, cara. Juro que eu já tentei. Desculpa aí. Não, sem problema. Acho que finalizei. E? Oi? O Acho que 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 você finalizei falou? Acho que aqui. você terminou? É. Pode enviar foto, então vamos ver. Você sempre pode dar aquela avaliada, né? Usando como prova real o próprio some-produto. Por exemplo, você pega as suas soluções, multiplica e vê se dá o C, não é mesmo? Então, se você pegar as soluções e multiplicar, vai dar 14? Provavelmente vai estar certo, então, se bater com o C, né? Não bate com você. Então tem alguma coisa errada. Me manda a foto aí do que você fez pra gente identificar seu erro. Tá. Mandei aí. Tá de lado, mas acho que dá pra ver. É porque você manteve o 4 aqui, né? Não é 4, é 9. Ah, é. Eu tava com o 4 na cabeça, era o 9. Isso. Daí vai ficar 9 mais 5. 14 dividido por 2 dá 7. É, 9 menos 5. 4 dividido por 2 dá 2, certo? certo. Então vai ficar 7 e 2. Se você trocar ali por 9, né? É, 7 e 2 bate, né? sim, 7 sim. vezes 2, 14. Não é mesmo? Sim, 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 sim. Maravilha. É que eu Então, fiz, antes eu fiz com o 4, aí eu tava com menos 4 na cabeça, eu botei ali sem querer. acontece. Vamos continuar. Bem, então nós já entendemos aqui como é que encontra as raízes, né? Que são os pontos de interseção da parábola com o eixo X. Uhum.
como que a gente encontra, por exemplo, o ponto de interseção da parábola com o eixo Y? É que nem lá nas retas, identificando o C. Identificando o que seria o, entre aspas, aqui, coeficiente linear, né? Coeficiente linear, ele é sempre aquele valor, independente da função, independente do polinômio. Agora sim, se fosse polinômios maiores, né? Quinto grau, sexto grau, sétimo grau, também seria o termo que não tem x. O termo que não tem x é sempre associado com o valor onde o gráfico cruza o eixo y, ok? Entendi. Justamente porque se eu pôr x igual a zero na função, todos os termos que têm x desaparecem, e sobra, então, para o valor da função, unicamente o valor do termo sozinho, né? O termo que não tem x, que no caso da parábola aqui é o c. Ok? Então, se te perguntarem, onde que essa parábola cruza o eixo y? É sempre justamente no valor do c, beleza? Beleza. Não é o que está rolando aqui. Por exemplo, nessa aqui, não é. Nesta equaçãozinha, ela cruza no 5, porque o c é 5. Beleza? Muito E tem bom. como ela cruzar em 2 pontos o eixo Y? Impossível. Uma função, independente do que ela seja polinômio, seja trigonométrica, logarítmica, exponencial, ela tem que sempre passar pelo teste da reta vertical. Se uma função, numa reta vertical, cruzar 2 pontos, não é uma função. Qualquer coisa que você imagine, a matemática tem que cruzar só em um ponto. É até um teste importante lá no cálculo. Por exemplo, isso aqui não é uma função, deixa eu desenhar para ti. Por quê? Porque ela cruza em 2. Mas isso aí seria o quê? Se não uma função. Isso aqui é uma elipse, né? Ela até tem uma equação, mas a gente não pode usar teoremas e coisas do gênero de função, entendeu? Posso até escrever uma equação para ela. Ela tem uma equação que envolve x, y, etc. É claro, é um objeto matemático. Mas você tem uma equação, né? Se um computador ele te escanear, ele consegue descrever uma equação muito complexa sobre você. Mas em especial, tudo então pode ser escrito como uma função, mas ou melhor, com equações. Com equações. Mas uma coisa é uma equação, outra coisa é uma Outra coisa é função. uma função. Porque uma Entendi. função, ela tem que ter essa característica de você dar uma entrada e ela te dá uma saída específica. Imagina você apertar uma tecla e ela te dá duas respostas no teclado. O teclado tá com problema, né? Uhum. É o que está Entendi. acontecendo nessa coisa aqui. Porque, por exemplo, digamos que seja essa reta seja x igual a 1 aqui. E daí você clica ela e ela te dá a resposta 2 e a resposta 3. Tem algum pó aí, né? Certo? Entendi. Então não pode. Beleza? Entendi. E Entendi. sem contar em todos os teoremas importantes lá que funções nos permitem, né? Isso aqui não vai permitir. Ok? Legal. Beleza. Então, por que eu tava falando isso? Porque você estava imaginando, mas tem como cruzar em mais de um? Olha só, só se for um bicho desse. Daí ele cruza em mais de um. E aqui, né? Entendi. Uhum. Mas não é função. Ok? Muito Ok. bem. Então, show. E nós temos aqui uma outra equação importante, que é o do vértice da parábola. O vértice da parábola, além de trazer esse ponto muito importante, né, que é o ponto de mínimo, ou se a parábola fosse virada para baixo, o ponto de máximo, por exemplo, numa análise como a do custo, que a gente estava falando agora há pouco, é bem importante saber qual é o custo mínimo, né? Sim. Ela é o ponto que é simétrico também, né? Olha, a função é simétrica em relação a este ponto. Simétrico. E, bem, é isso. Acho que é isso. E para encontrar esse ponto tem Fórmula. Essa fórmula aqui. Então você pode anotá-la, beleza? Menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Então toda menos. parábola vai ter vértice. Beleza? Senão não é parábola. Eu não entendi essa vírgula. É porque isso é a coordenada x e isso aqui é a coordenada y. Todo ponto tem coordenada x e y, certo? Sim, sim, sim. Então, Entendi. primeiro é a coordenada x e a segunda é y. Por sinal, para encontrar a coordenada y, você sim pode usar isso, né? Ou você pode encontrar a coordenada x e jogar esse x na equação. Daí Se você quando você souber joga o ali Y. na equação, ele te dá o valor do y. Legal. Para Sim. alguns exercícios, se você lembrar disso, é bacana. Para alguns é bem melhor você fazer isso que eu acabei de falar. Só que para outros, por exemplo, algum que você já resolveu a Bhaskara,
talvez seja interessante fazer isso porque você já tem o delta, né? Já calculou o Hum. delta lá na Bhaskara, então usa aqui também. A ideia é É que essa. tem muito exercício que às vezes ele te dá o, tipo, um ponto Y e ele quer saber justamente o ponto X, né? Sim, Ou função tem muito vice-versa. disso. Ah, muito bem. Bem, anotado aí? Então eu Anotado. tenho uma missão para ti, cara, porque eu preciso ir no banheiro. Eu gostaria que você encontrasse, então, qual é o vértice dessa parábola aqui, tá bom? Essa parábola que você Ok. estava trabalhando. Então eu já volto, só um segundo.
Vamos lá, então. Você me enviou uma foto. Deixa eu dar uma olhada aí. Você encontrou que o vértice, então, é 4,5? Sim. Bem, esse teu gráfico tem uma coisa muito estranha, né? As raízes dele. Parece que esse teu gráfico ele está tangenciando o eixo X. Mas não é o caso, né? Porque nós já encontramos as raízes deste. Você encontrou, né? Era 2 e 7. Então o gráfico ele tem que passar pelo 2 e o 7, né? E não tá passando. Percebeu o teu erro? Entendi. Então, por exemplo, nós vamos ter algo assim, ó. Nossa, tava tão bom o começo. Assim. Hum, Então aqui é o 2, aqui é o 7, e aqui embaixo é o vértice. O vértice, uma vez que ele é simétrico, ele vai ter que estar, vamos dizer assim, nessa distância horizontal igual entre as raízes. Então, vai ter que estar no meio deles aqui. Você achou 4,5, certo? sim. 4,5 é o valor entre 2 e 7 mesmo. Porque para encontrar a média, que é o que a gente está buscando, né? A média da distância aqui, não é somar e dividir por 2. 2 mais 7, 9, dividido por 2, 4,5. Então, o 4,5 que você encontrou faz muito sentido. E você encontrou que o valor do y dele era 6,25. 6,25. Bem, não, né? É menos 6,25, certo? Negativo. Hum, Esse vértice está para baixo do eixo X. Então, menos verdade. 6,25.
Ok? Ok. Ele é pra Beleza, baixo. pra Entendi, baixo. entendi. Então tá bom, eu vou fazer o seguinte, então. Já pegamos as partes principais aqui da matéria, né, pelo menos as continhas. E ele tem alguns exercícios interessantes aqui, tem alguns exemplos. Esse livro é muito bom, é bem bonito, mas por algum motivo eu gosto mais de ensinar reta baseado naquele primeiro lá. Aqui nós temos um probleminha de vestibular bem aplicado, né? Então, eu- como você já fez contas e tudo mais, eu gostaria que você lesse esse problema e Tentar ver se se você resolver. consegue resolver ele. Porque ele tem uma interpretação, né? Às vezes é difícil a gente conseguir fazer interpretações. Então dá uma tentadinha aí e quando Tá bom. você conseguir me fala, beleza? Ok. Dá uma tentada primeiro. Se você não conseguir, eu te ajudo. Mas eu quero que você me mande suas ideias.
Nossa, eu não consegui resolver isso aqui, não. Parece que eu tô indo, mas eu tô indo pra um lado muito nada a ver, eu acho. Eu tô tentando tirar a Bhaskara dessa equaçãozinha do segundo grau, mas tá dando um número muito quebrado que. Não sei se tem um. Claro, tem um delta, mas o delta é meio. Para que serve a Bhaskara? Ela serve para encontrar as raízes, os Sim, valores onde o gráfico cruza o eixo X. Não parece ser isso que precisamos nesse problema. não. Ele está pedindo determine quantos gramas tinha o feto quando a altura era 35,6. A equação do, entre aspas, peso aqui do feto é essa. Então eu jogo um valor de tempo aqui nessa equação e descubro o peso do feto. Não tem nada a ver com Bhaskara, não tem a ver com vértice. É só descobrir o valor, jogando um número aqui no T. Ok? Ok, Então você vai usar Bhaskara quando precisar usar Bhaskara. Vai usar a equação do vértice quando falar algo sobre vértice. Mas aqui não é nenhuma coisa nem outra. Ele só quer saber o peso, essa equação dá o peso. Se eu der um valor de tempo. O problema é que em nenhum momento ele cita qual é o tempo em que ele vai ter essa altura. Porém, nós temos uma equação de altura, certo? certo. Que também depende do tempo. Portanto, se eu pegar essa altura e jogar aqui, Hum, eu posso isolar o t e descubro qual é o tempo para que o feto tenha aquele tamanho, certo? certo, velho. Descobrindo esse tempo, eu posso vir daí então na equação do peso e jogando aqui no t esse mesmo tempo, descobrir qual é o peso, ok? Ok, deixa eu tentar fazer com essas observações. Beleza.
Acho que eu achei, tá? Show. Manda foto. Manda aí, então. Um quilinho e meio, praticamente. Você jogou o 35,6, isolou. Hã? Calma aí. Não, é que eu fiz da. Eu coloquei dois igual aqui, mas não é dois igual, não. É, não faça Esse, isso. esse primeiro igual aqui. Do segundo ali, né? Não tem um igual, não. É o menos só. Tá, aí deu 30 semanas no caso, né? Isso. Pode crer, 30 semanas, o feto já tá com 1,5 kg. A galerinha quer abortar com 30 semanas, cara. Nossa, tem muito maluco nesse mundo. Beleza. 1,5 kg tem altos bebês que nascem com esse negócio aí de. Como é que fala? É, quando não nasce Prematuro? Isso, prematuro, exatamente. Tem, tem. Porra, velho, esses caras são loucos. Bem, anyway, certinho, parabéns. Vamos para a próxima. Então você veja, nem sempre, né? Resolver básico é resolver vértice, às vezes é uma interpretação. Uhum, sim. Eu até, tipo, tentei olhar por essa ótica, só que eu não tava conseguindo identificar, né, as coisas que eu precisava mexer ali. Eu até falei, mano, será que eu preciso usar esse negócio todo aqui? Eu acho que não. Eu até botei essa informaçãozinha no antigo que eu tinha feito ali, mas não consegui. Mas tudo bem, faz parte. Faz. Olha só. Na aula passada, eu não lembro se eu falei para você, mas é um conceito importante da matemática, a ideia de domínio e imagem, né? Domínios Uhum. são os valores que eu posso jogar na função. Então, quais são os valores de x que eu posso colocar na minha função? Enquanto imagem são os valores que eu posso receber da função. Muito bem. Ou seja, os valores de y, para resumir. Daí, quando eu olho para esse gráfico aqui, por exemplo, primeiro, antes de mais nada, o domínio é sempre todos os reais, para uma equação de segundo grau. Pode colocar qualquer valor de x que tu quiseres na equação, não tem problema. Mas, quando a gente está falando de imagem, esta, que são os valores possíveis de y da resposta, possíveis, né? Está sempre associado com o vértice. Porque quando eu olho para essa função aqui, eu percebo que ela nunca vai ter um valor de y abaixo do vértice. Porque o vértice é o que define o valor, no caso aqui, mínimo. Ok? Então eu Hum, poderia dizer, eu não sei qual é o vértice aqui, vamos dizer que é menos 5, né, deste gráfico, né? Então a imagem seria de menos 5 até o mais infinito. Ok? entendi. Muito bem. Mas isso Portanto, significa que, tipo assim, se você colocasse um valor de X, é, pode ser qualquer significa real. que você vai colocar qualquer valor de x que você coloque, seja 1 milhão, seja menos 1 trilhão, ele nunca, nesse caso, vai ser menor que menos 5. Ok? Como resultado que sai na Isso, imagem. como resultado, exatamente. Independente do valor que você jogue, tá? Entendi. Isso. Muito bem. Por que que eu tô falando isso? Porque eu vou fazer uma questão que usa essa ideia de imagem. Veja, a 13 aqui. Sabendo que a imagem dessa equação, perceba que a equação nós não temos o valor de C, né? O C é esse K mais 4 aqui. Não sei quem é o K, a princípio. Então não dá para ir fazendo conta, né? Afinal de contas, eu não sei quem é o K. Mas ele está falando aqui que a imagem, ou seja, os possíveis valores de y, são para cima do menos um. São valores maiores que menos um. Aqui nesse problema do livro, né, eu estava falando que era maior que menos 5.
Então, Uhum. tal qual o problema do livro, esse -1 está associado com o vértice. Então, para resumir, o vértice está em y igual a -1. E essa é uma parábola virada para cima também, como a do caso anterior. Portanto, com isso em mente, né, nós sabemos qual é o valor do y vértice. Então, dá para encontrar o valor do k dessa forma, ok? Como você já sabe que ela é uma parábola virada para cima? Porque ele está falando que é maior ou igual a -1. Se fosse uma parábola virada para baixo, como é esse caso que eu estou desenhando, veja só, né? O meu vértice ele limitaria por cima. Então eu teria que dizer que todos os valores de y são menores que o vértice, certo? O vértice seria o ponto de máximo da parábola. Então, Mas digamos que esse se eu, gráfico não poderia estar nesse y virado para cima, por exemplo? oi? Por exemplo, se esse gráfico aí que você acabou de desenhar, esse y ali, Sim. se virasse a parábola para cima, por que não poderia virar ela para cima, nesse caso? Não, mas é que tem tudo a ver como ele nos informou, né? Nesse gráfico aqui, eu teria, digamos que o y seja 5. Eu diria, então, que a imagem pertence aos reais, ó, tô fazendo igual aqui, né? Imagem pertence aos reais com o y sempre menor ou igual a 5. Porque eu nunca vou ter um valor maior que 5 aqui nesse gráfico que eu acabei de desenhar, certo? Ah, tá no menor igual ou maior Isso. igual ali. Daí quando eu olho, pô, menor ou igual, nós estamos falando de uma parábola virada para baixo, né? Entendi. Essa é a interpretação. Então eu olhei ali, eu já sei que é uma parábola virada para cima. Mas a princípio isso não vai alterar tanto aqui a nossa Problema. análise, porque a análise vai ser só fazer a conta usando a equação que você anotou aí, que o y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. Então nós já entendemos que y do vértice é -1, então vai ficar menos b quadrado, menos 4 vezes a vezes c dividido por 2a. É a fórmula, 4a, desculpa. É a fórmula. Então eu posso matar os sinais, passo 4 para o outro lado, certo? Vai ficar 4a para o outro lado. Vai ficar isso aqui. B quadrado menos 4ac. Alguma dúvida até aqui? Não, que aí vai dividir por um, né? E vai ficar o próprio número. Daí agora tem que jogar os valores, né? Bem, quem é o A? O A é 1. Opa, o A é 1, então vai ficar 4. Igual ao B, quem é B? O B é 5. Menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C. O C, K mais 4. Daí agora você pode encontrar o valor do K para mim aí, isolando o K, beleza? Beleza.
Prontinho, deixa eu te mandar a foto aí. Vamos ver. Bem, você isolou o K e é isso, né? Então, para que nós tenhamos exatamente este vértice, o K tem que ser 1,25. Mostra aí. Bom. Então, note, né? Nem sempre, com certeza, né? Você não vai, nos problemas da sua graduação, simplesmente só ficar resolvendo Bhaskara, né? Você vai sempre ter que interpretar os problemas. Uhum. Vamos ver uma outra massa aí. Essa aqui. Um desenho, é legal. Os gráficos a seguir representam as funções f e g e os pontos V e P comum aos dois gráficos, em que V é o vértice da parábola que representa a função f. V é o vértice. E ele não deu muita coisa aqui não, só falou que essa reta, a única informação que eu tenho é que a parábola está cruzando aqui no 0, 0, certo? Uhum. Ah, ele deu a equação da parábola também, legal. Então, beleza, da parábola temos tudo. Tudo que a gente quiser, a gente consegue encontrar. E ele deu também alguma informação sobre a reta aqui. A reta passa nesse ponto, no ponto 12 para x, 0 para y, e no vértice. E na aula passada a gente aprendeu que, tendo a equação da reta, ou melhor, tendo dois pontos, você consegue encontrar a equação da reta, certo? Uhum. Então, nós temos um ponto aqui e outro ponto é o vértice. Podemos encontrar, então, este outro ponto descobrindo o vértice da parábola. Porque o vértice da parábola também é um ponto da reta, entendeu? Entendi. Descobre o vértice da parábola. Descobre o vértice da parábola, você vai ter mais um ponto da reta, daí você consegue encontrar a equação da reta, certo? Porque você vai ter dois pontos, que nem na aula passada. Nós tínhamos dois pontos, né? Encontrávamos a equação, certo? Certo. E uma vez que você tiver a equação da reta, o que que acontece? Ele está pedindo o valor as coordenadas do ponto P. O ponto P é um ponto de interseção da reta com a parábola. Então, como é que a gente encontra pontos de interseção na matemática? Igualando as equações. Portanto, você precisa da equação da reta, ok? Para depois igualar com a equação da parábola e assim, fazendo as continhas, encontrar quem é o ponto P, ok? Então, nada vai começar antes de você encontrar a equação da reta. Como você já entendeu, você precisa encontrar o ponto do vértice para isso. Então, vá lá, encontra o ponto do vértice. Tá.
Eu vou te mandar a foto aqui do vértice, mas, por exemplo, analisando esse gráfico aí, o vértice Y tinha que ser zero, né? Ah, o vértice do Y tinha que ser zero? É Claro que que tem o não, velho. X, é que tem o X e o Y. O Ali X vai naquela. ser algum valor aqui, pelo gráfico, né? Que não é Uhum. zero. E o Y vai ser algum valor aqui que não é zero também. Ah, tá. Não é que cruzava no Y. Só que deu negativo. Aí eu vou te mandar a foto aí que eu acho que deu alguma coisa errada. Vou ver se você esqueceu de colocar algum valor de A aí. Vamos lá. Delta 64, beleza. Então, é menos delta sobre 4A. Então, ficaria Ah, positivo. entendi. Aí ficaria 16. É, menos delta, você esqueceu do sinal de menos aqui, ó, anotado. Hum. Aí ficaria mais 16, entendi. Isso. Então significa que nós temos dois pontos dessa reta. O 16 e o 4. Não, Tá, 4 e 16 são coordenadas do mesmo ponto. É o sim. x e o y do mesmo ponto. Que é o vértice. Então, ponto, cara, na matemática aqui, é algo que tem duas coordenadas. Então você achou para o vértice aqui 4 e 16, e esse pontinho aqui é 12 para x e 0 para y, certo? Uhum. E daí você tem que utilizar aquelas coisas que nós aprendemos na outra aula para encontrar a equação da reta. A gente aprendeu que poderia resolver o sisteminha, né? Nós queremos a equação dessa reta. Então, y igual a x mais b. Certo. A gente quer encontrar o a e o b, que é a equação da reta. Então eu venho aqui, pego esse ponto, coloco na equação. Vai ficar 16 igual a 4a mais b. E agora eu coloco esse ponto também. 0 igual a 12a mais b. Certo? Certo. Daí a gente resolveu o sistema. Você fez isso? Sim. Isso. Aqui. E você pode, por exemplo, né, tem muitas formas de desenvolver isso, mas o que eu estava te ensinando que era legal fazer é subtrair as equações. Daí o b desaparece, você encontra o a, e assim vai, né? Então vá lá. Agora encontre a e b para ter a equação da reta. Show. Manda aí. Equaçãozinha da reta.
Então, peraí, isso não faz muito sentido. Quando a gente olha para essa equação, o A parece ser negativo porque a reta é decrescente. É Como é que que o A o fica 4 positivo? menos 12 fica negativo. Menos 2, né? Isso, então é menos 2x, né? Uhum. Então, esse A vai provavelmente mudar o valor do B. Então, corrige aí, ok? Ok. Fica mais 24, né? F de x 24? igual a menos 2x mais 24. Muito bem. Então, você acabou de encontrar a equação da reta, perfeito. Apesar de eu estar dando muitas diretrizes, já era para você estar ligado nessas coisas, porque na aula passada a gente estudou retas. Muito Uhum. bem. Você agora precisa encontrar o valor do P, é o que o problema pede, que é um ponto. Subtrai uma da outra, né? Não, iguala as duas Iguala. equações. Isso. Iguala, iguala. Daí você vai ter uma equação que continua sendo de segundo grau. Então essa vai passar todo mundo para a esquerda, né? E vai ter que resolver Bhaskara. Aí sim, ok? Então iguala as duas equações, essa aqui com a da reta que você obteve, e resolva, e eu já aviso que vai resolver por Bhaskara. E a Ok, Bhaskara começa quando tu passa todo mundo para a esquerda para que fique igual a zero, certo? certo. Então, beleza.
Pronto. Eu resolvi por produto esse aqui. Não fiz a Bhaskara, mas. Funcionou, é? Que legal. E tá bom. Então você encontrou o valor de X. Você encontrou dois valores de X, né? Quais que foram? É. Ah, você mandou a foto. 6 e 4. 6 e 4. Muito bem. Note que o 4 a gente já sabe que seria uma das interseções, porque é o vértice mesmo, certo? Uhum. Então, beleza. 4 realmente faz sentido. E a outra tinha que ser para frente do 4 de acordo com o desenho, né? Se o desenho faz sentido, então tem que ser o 6. Você achou um 6, parece ser certo. Nós até temos uma opção aqui que tem 6 como valor de X, né? Uhum. Então, agora o que que você vai ter que fazer para ter certeza absoluta da resposta? Você tem que descobrir quem é o Y desse x igual a 6. Então, você pode jogar esse x igual a 6 tanto na equação da parábola, quanto na equação da reta que você obteve aí, porque as duas têm que dar a mesma resposta, que no caso é 12. Ok? Então, pegue 6, joga aqui e vê se dá 12. Tá. Menos 2 vezes 6 mais. Na funçãozinha da reta, né? Mais fácil. É, Vai dar 12. aí, ó. Show de bola. Beleza. Entendi. Mais uma feita aí, eu só não gostei muito de ter que ter dado tantas dicas. Sim, sim, sim. Eu tenho que fazer mais questão que essa semana eu não consegui treinar tanto aquela parte de função de reta. É importante saber bem reta. Como eu falei para ti na outra aula, a reta ela vai ser vista para sempre, em todos os assuntos. Por exemplo, aqui a gente está falando de equação de segundo grau, mas tem reta também, né? Uhum. Muito bem. Então, lê essa 12 aí. Essa eu sempre cobro dos meus alunos, ela é bem legal. Também é bastante interpretativa, envolve equação de segundo grau. Tá.
Cara, não tô conseguindo achar essa função da área. A área é base vezes a altura, certo? Sim, sim, eu lembrei disso daí. Só Muito que bem. E como aí? torna a função variável em questão do x, que eu não tô Você conseguindo. vai, veja, é, você vai ter que usar o fato que você não sabe quem é o x, certo? Sim, Então você vai deixar x vezes y. Só que a questão é que o x e o y se relacionam por um parâmetro que é o tamanho da fita, né? sim, Que é 20 metros. Então, por exemplo, o x é o lado menor. Então, x mais y mais x, igual a 20, nesse caso exato, aí. exato. E x vezes y é o que você quer saber, entendeu? Então, com essas duas informações, você consegue fazer um sistema e encontrar a resposta. Beleza? Bem, isso aqui é bom para deixar de tarefa para ti. Esse você tem que fazer até a nossa próxima aula, hein? Tá bom. Senão, não tem muito sentido aí Eu você se cheguei manter. nisso, né? Do y mais É? x igual a 20, x vezes y é igual a área. Eu só não consegui, a partir disso, criar uma função. Mas beleza, eu Mas vou. veja, bem, exatamente, você falou uma coisa legal, é para encontrar uma função, não é para encontrar um valor, né? A sua É, resposta vai ficar em termos de x. Só que a questão é, não pode ter y na conta, né? A área tem que ser uma coisa que dependa só de x, certo? uhum, E daí você vai lembrar que você tem a equação lá do 2x mais y igual a 20, você isola o y e substitui esse y na equação da área. uhum. A ideia é essa, ok? Ok, Show de bola. Então tá bom, meu velho. Te mandei a questão ali. Tente resolver. Se tu conseguir, me envia uma foto aí, eu corrijo pra ti, tá bom? Não precisa ser hoje. beleza.